Sextou e o Bom Dia Rede B começou 11 de fevereiro de 2022 e essas imagens aí, ó, são da África do Sul. Isso mesmo, nosso quadro Giro pelo Mundo logo aqui na abertura. E chegou ela, Deise Ponciano, a queridinha da semana, não é você, mas você é a queridona. A queridinha da sexta-feira. Não, você é a queridona, todo mundo ama você. Todo mundo, menos algumas pessoas. Uma brincadeira, gente. Mas tem um ditado, não existe fama sem haters. Exato, igual você disse no outro programa, enquanto você for uva, você pode me pisar. Me pisar, mas quando eu for vir, você tem que me engolir. Exatamente. Olha, já começa com essa filosofia, né? Preparou a sua de hoje? Até o final do programa eu vou pensar em Pronto, vamos pensar. Mas é claro que o nosso programa começa recheado de muita informação e os nossos repórteres já estão a postos nesta sexta-feira. Nossa dupla, Larissa Maia e João Lucas Duarte. E vamos começar com você, João. Qual o seu destaque de hoje? Bom dia. Bom dia, Deise. Bom dia a você que está assistindo a Rede B. Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto que deixa muita gente preocupada: explosão de celular. Recentemente ocorreram 2 casos, um na China e um lá em Vitória, no Espírito Santo. A gente vai saber do Corpo de Bombeiro quais são as orientações para prevenir esses casos. É daqui a pouco. Valeu, João Lucas Duarte. E agora vamos para ela, a querida Larissa Maia. Qual o seu destaque de hoje? Bom dia. Oi, Bruno, bom dia para você e para todo mundo que está nos assistindo. Quem for viajar e for comprar passagens aéreas tem que ficar de olho nas regras de cancelamento. É que muita gente tem passado perrengue com esses cancelamentos aí em cima da hora e a gente vai conversar com o Procon estadual, que vai tirar todas as dúvidas sobre o que é o direito do consumidor nesses casos. Tá certo, Larissa, então até daqui a pouco. Este é o Bom Dia Rede B, despertando a informação para você. Bom dia, Rede B começando e a gente já fala sobre o Rio Jaguaribe, um dos mais poluídos do estado. Isso já acontece há anos. O repórter João Lucas Duarte preparou uma reportagem especial sobre o tema. De longe se vê. A paisagem é marcada pelos impactos ambientais. A poluição atravessa João Pessoa do oeste ao leste, junto ao Rio Jaguaribe, o principal rio urbano da cidade. O problema vem desde o início. Sobre a nascente soterrada, o bairro do Esplanada marca o começo de um percurso de 21 quilômetros até o Oceano Atlântico. Ao longo do caminho, desmatamento, queimadas, deposições de resíduos sólidos e líquidos, altera o geossistema do rio. Além destes, outros problemas contribuem para a poluição do Rio Jaguaribe. Desde 1910, a ocupação desordenada às margens do rio contribui para a poluição. Hoje, 25 comunidades estão localizadas no Vale do Rio Jaguaribe. Aquele lugar onde é o bairro do Esplanada era a nascente do Rio Jaguaribe. E essa nascente ela dá uma migrada um pouco para o outro lado da BR, porque também se constrói a BR, certo? Onde hoje é a comunidade Boa Esperança, Vale das Palmeiras, por ali. Quando a gente passa na BR, a gente já vê outros impactos. Quais são os impactos que tem? A mata ciliar, ao longo desse trajeto que vai pegando todo o Cristo, os bairros e as comunidades do Cristo, a gente vê que a mata ciliar praticamente não existe. Então, isso aí já é um impacto violento. Gilvanda Félix tem 66 anos. Desde os 37, vive às margens do Rio Jaguaribe, na comunidade Padre Hildo Bandeira. Quase 3 décadas depois, Gilvanda, seus filhos e netos enfrentam os mesmos problemas. Esse ano mesmo aqui deu enchente, minha casa encheu d'água, os esgotos aí estouraram, porque eles estouram direto, um que tem aqui e um lá em cima. E a aguaceira, quando está chovendo, quando é tempo de inverno mesmo, a gente boia. A gente tem que sair dentro de casa. O ano passado eu não saí de dentro de casa porque eu não tinha para onde ir. E a água chegou num nível muito grande, muito alto dentro da minha casa. A falta de infraestrutura e saneamento básico coloca em risco não só a integridade do ecossistema do Rio Jaguaribe, mas também a saúde dos moradores da região. Isso prejudica a mim, que já sou idosa,
como qualquer criança dessa, né? Porque tudo de ceboseira vem dentro da água, né? Porque vem água da torre, vem água de hospital, vem água de tudo quanto é canto. Então a gente fica muito à mercê de certas bactérias. Eu já peguei muitas bactérias aqui, cada que vocês nem imaginam. Eles tiveram uma escolha difícil: conviver com o esgoto passando em frente à porta de casa ou despejá-lo no rio. Coloca direto para o rio, né? Porque não tem como a gente colocar para o esgoto se todos entupiram. Aí conforme for entupindo, aí vinha para a rua. Aí a comunidade mesmo fez com que fosse direto para uma galeria que tem aqui atrás, que desce direto para o rio, porque senão passava pela rua. A gente sabe que não é certo, né? Mas não teve opção. Foi falta de opção mesmo, senão era pior para a gente, né? A gente vivia mais doente, igual a gente vivia. A gente tem que entender também o seguinte: o pessoal joga porque joga. As condições são precárias, entendeu? Na verdade não eram nem para estar ali, o poder público era para retirar essas famílias dali e criar meios, entendeu? Para que elas não voltassem para ali, ou para que alguém não ocupasse aquela área, que é uma área de risco, principalmente na chuva, é uma área extremamente de risco. Então, você vai mexer com toda a microbiota da água, entendeu? Os micro-organismos, com os animais que se alimentam, tomam água ali. Então, é uma cadeia como é que se diz? De poluição incrível. Sob o reflexo do fim da tarde, os reflexos da irresponsabilidade que coloca em risco rio e cidade. Pois é, quem passa ali na Epitácio Pessoa, Castelo Branco, dá para perceber a situação precária do rio. O mau cheiro por lá assusta, viu? Tá muito precária a situação. A nossa equipe procurou a Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba, que disse que monitora a qualidade da água de forma trimestral. Disse ainda que grande parte do problema é devido ao saneamento precário das comunidades que estão localizadas ao longo do curso do rio e que para resolver esse problema é necessário que esse problema de saneamento das comunidades sejam resolvidos. Também entramos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa, mas até o fechamento desta reportagem eles não nos responderam. Os meses de janeiro e fevereiro são sempre muito movimentados em relação ao turismo. Muita gente aproveita as festividades do verão e do carnaval para conhecer novos destinos pelo Brasil. Por isso é importante que você saiba os seus direitos na hora de viajar. Larissa Maia está com a superintendente do Procon estadual e tem mais informações. Larissa, muitos cancelamentos de voos estão acontecendo por conta da Covid-19. E quais são os direitos dos consumidores nestes casos? Daisy, as regras para cancelamento mudaram e a gente está aqui com Kessia Liliane, que é a superintendente do Procon, e Kessia já me adiantou que no caso em que as empresas fazem o cancelamento, elas precisam ressarcir a alimentação, translado, né, Kessia? Em quais casos cada pagamento é feito? Bom dia, Daisy, e todos os telespectadores. A gente tem que analisar cada situação. A lei que tratava da questão da pandemia, da remarcação, ela, em dezembro de 2021, ela parou de vigir. Está valendo a resolução 400 da ANAC. No entanto, devido à continuidade da pandemia, muitos consumidores ainda estão tendo aqueles direitos resguardados do que dizia a lei. É importante salientar que a resolução 400 da ANAC diz: caso o consumidor não seja avisado em 72 horas e ele se dirige até o aeroporto e houver um atraso de até 1 hora, a empresa, a companhia aérea, deverá disponibilizar a comunicação, internet, telefone. A partir de 2 horas, ela deverá disponibilizar também a alimentação. E a partir das 4 horas, deverá disponibilizar a alimentação, hospedagem e o traslado do aeroporto até o hotel.
é importante dizer que a pandemia é um período atípico, onde as duas partes estão sendo impactadas. No entanto, o direito do consumidor há de ser preservado. Aquele consumidor que tem algum problema, por exemplo, final de semana, que não tem um PROCON aberto, ele poderá utilizar-se da plataforma consumidor.gov.br. Entra, se cadastra, cria login e senha e registra sua demanda. E o índice de resolutividade é extremamente alto. E caso a empresa não responda individualmente àquele consumidor ou à resolutividade, poderá buscar ou um órgão administrativo, a exemplo do PROCON estadual da Paraíba, ou o judiciário. Essa, como você estava explicando, a lei que estava em vigor, né, que dizia sobre esse cancelamento, que permitia esse cancelamento sem um prejuízo, ela parou de valer. Quais são as regras atuais? Se eu fico doente, por exemplo, eu estou com Covid, eu posso fazer esse cancelamento? Olha, o acordo entre as partes, essa comunicação, é bom também o consumidor olhar o que é que está dizendo no site da empresa, printar todas essas informações que, como eu falei, mesmo não tendo mais vigência, muitas ainda estão dando o direito, pelo princípio da informação, ao consumidor o direito de cancelar, lembrando que caso ele venha fazer alguma remarcação, às vezes o valor da passagem é praticamente o valor da multa por remarcação, então o consumidor tem que ficar atento, printar todo aquele contrato, todas aquelas informações que são prestadas pelo WhatsApp ou através do próprio site da empresa, para que ele tenha seus direitos resguardados. Deise, uma coisa que também tem muita reclamação a respeito dessas passagens aéreas é que quando ocorre o cancelamento, as empresas pagam em um voucher e que eles dizem que vão pagar esse voucher até um ano depois. Essa medida realmente ela é válida? Em quais casos os consumidores devem procurar o PROCON? Olha, o consumidor que ele comprar e essa passagem aérea, por exemplo, até 7 dias da viagem, ele poderá fazer sem nenhuma justificativa o direito de arrependimento e deverá lhe ser devolvido o valor pago em até 7 dias. As regras anteriores é que diziam que as companhias aéreas elas poderiam parcelar. No entanto, agora é diferente e o consumidor tem que estar atento a qualquer situação, buscar o órgão de proteção e defesa do consumidor. Obrigada demais, Kessia. Então, quem for viajar, quem for comprar a passagem aérea, como Kessia falou, tem que ficar muito atento, olhar os contratos de compra minuciosamente para não passar perrengue e conseguir fazer uma viagem aí tranquila. Volto com você, Deise. Obrigada, Larissa, pelas informações. E agora um alerta. Em Vitória, no Espírito Santo, um celular explodiu dentro de uma loja, bem próximo a um técnico que fazia manutenção em outro aparelho. Como você acompanha nas imagens. Já na China, outro flagrante. Um celular explodiu nas mãos de um cliente em uma assistência técnica. É preciso ficar atento para evitar esse tipo de situação. O repórter João Lucas Duarte já está aqui com a gente e vai conversar com o Corpo de Bombeiros sobre os cuidados que se devem ter nesse manuseio dos aparelhos eletrônicos. João, usar o aparelho com carregador na tomada não é indicado, né? Bom dia. Oi, Deise, bom dia. Sim, esse uso não é recomendado mesmo e é um assunto que deixa também muita gente em dúvida, por isso a gente vai conversar aqui com o Tenente Ricardo Leal. O uso desses dispositivos, Tenente, na tomada, ele também traz um risco, né, para o usuário do dispositivo eletrônico. Sim, traz um risco, né, porque um equipamento eletrônico é recomendado que ele seja utilizado quando estiver já totalmente carregado, né, ou pelo menos fora do carregador, né. O momento de fazer o carregamento do aparelho é só para isso, né, não é recomendado que ele seja utilizado nesse momento. O que é que pode acontecer do uso ali do carregador na tomada e a pessoa mexendo, por exemplo, no celular? O que é que isso pode acarretar? Pronto, aqui nas nossas estatísticas, a gente não tem nenhum caso de incêndio que foi originado por celulares, né? Na estatística da perícia do Corpo de Bombeiros. Mas isso como se tratar de um equipamento elétrico que está ligado ali diretamente à tomada, há um risco de acontecer alguma descarga elétrica. Também não é descartado a possibilidade de ter um incêndio ocasionado pelo próprio aparelho. Então, é melhor evitar esse tipo de incidente e fazer a utilização dele como manda o manual, né? A forma correta. Uma outra coisa que também é muito comum é a pessoa usar adaptadores, conectores, extensões. Às vezes a tomada não é compatível com o plug do carregador e aí coloca aquele
famoso T. Isso também traz riscos, né? Com certeza, isso é um dos principais fatores de risco para incêndio, porque a partir do momento quando a pessoa vai utilizar um T ou uma extensão e vai colocar mais de um aparelho eletrônico ali, às vezes uma televisão, uma geladeira, um celular carregando, isso vai trazer o que a gente chama de sobrecarga para aquele circuito, né? Isso vai causar o aquecimento daqueles condutores, que é o efeito Joule, que é o principal causador de incêndio, né? Que tem como causa fenômenos termoelétricos. Esse incêndio que pode ser ocasionado por um condutor elétrico, ele é diferente de outros tipos de incêndio e também demanda outros tipos de cuidado, né? Sim, o tipo de 2018, 2019, 2020 e 2021, as nossas estatísticas apontam que a maioria dos incêndios na Paraíba tem causas de fenômenos termoelétricos, né? E a maioria das residências são residências unifamiliares, que é um apartamento ou uma casa, né? Diferente de empresas. E o cômodo que mais acontece isso é os quartos, justamente por essa questão, que o pessoal no quarto utiliza uma TV, um carregador de celular, um roteador de internet, uma série de equipamentos eletrônicos e, às vezes, a carga de incêndio do quarto é muito alta devido a ter o guarda-roupa, ter a cama. E, geralmente, esse incêndio tem início nesse cômodo. E a gente recomenda que medidas simples, como, por exemplo, ao sair de casa, o morador fecha a janela, porque com isso ele vai diminuir a ventilação naquele cômodo e caso haja um princípio de incêndio, esse princípio de incêndio não vai ser alimentado pela oxigenação que está entrando pela janela. Ele também fechar a porta do quarto, dos cômodos, isso vai trazer uma compartimentação para aquela residência e vai impedir que esse incêndio se alastre, né? Se ele começar em um cômodo, pode ser provável que ele fique restrito apenas àquele cômodo e não passe para os demais, né? Muito bem. Obrigado, Tenente, por essas dicas. Realmente, cuidados importantes que a gente precisa ter diariamente. Eu volto aos estúdios. Obrigada, João, por essas dicas tão importantes, né? Bruno, a gente vai para um breve intervalo, né? Justamente, mas daqui a pouco... Daisy. Tem um momento de Rede B aí para relembrar algumas reportagens exibidas aqui no Bom Dia. E é isso. A gente volta daqui a pouquinho, instantes, né? Não sai daí. Sai não. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria. Somos a Rede B, informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede B, levando a informação a você. Ou da nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba através da notícia. Somos a Rede B, levando a informação a você. Rede B TV, jornalismo autêntico. Bom dia, Rede B de volta e agora com o quadro Momentos Rede B. Hoje a edição é triste porque completa hoje 2 anos da morte do jornalista Ricardo Boechat na cidade de São Paulo. Acompanhe na reportagem. Apesar de não trabalhar ao lado do jornalista, os colegas da Band News FM de João Pessoa ouviam todas as manhãs o programa do Boechat lá de São Paulo. Mas essa terça-feira amanheceu diferente para eles. Um sentimento de que algo estava faltando para começar o dia. A gente ainda está tentando processar o que aconteceu e como vai ser como vai ser a missão daqui para frente. É bem nessa linha da gente ainda estar processando o que aconteceu. Desde a estreia da Rádio Band News FM aqui na capital em 2016, os pessoenses puderam acompanhar os comentários de Ricardo Boechat. O jeito sério no ar, de opiniões fortes e diretas, era equilibrado com a postura irreverente que mantinha fora do trabalho. A sensação que a gente tem hoje é de ter perdido um pai. A nossa convivência no cotidiano era uma convivência geograficamente distante, porque ele estava lá em São Paulo e a gente aqui em João Pessoa. Mas ele fazia questão de participar muito intensivamente do que estava acontecendo nas praças. É sem dúvida uma grande perda profissional, mas principalmente
não é uma perda para a humanidade, uma pessoa humana. Mas a tristeza não se limitava apenas aos funcionários da afiliada da Band na Paraíba. Jornalistas de diversos veículos de comunicação falaram da perda que Ricardo Boechat fará para o jornalismo. Além de ser uma inspiração para a geração dele, é uma inspiração acima de tudo para as novas gerações que estão se formando no jornalismo, porque Ricardo Boechat, ele se reinventou ao longo do tempo, sua trajetória mostra isso. Foi um cara que começou com o impresso, fazendo notas de coluna social. Foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? O Boechat, que a gente acompanhava Boechat diariamente, eu sempre gostava de ver as opiniões, ele é muito crítico, muito coerente, sempre falava com muito embasamento. Foi uma perda muito grande para o jornalismo. Pelas ruas, a emoção estava estampada no rosto de quem acompanhava Boechat no rádio e na TV. É uma voz que se calou e, infelizmente, não vai ter mais todas as manhãs. Foi de grande surpresa, né? Porque um jornalista do meio artístico, e infelizmente aconteceu essa fatalidade, né? Um acidente de helicóptero que veio a vitimar o Boechat, né? Políticos e personalidades lamentaram a morte do jornalista. O presidente Jair Bolsonaro escreveu em uma rede social, abre aspas, "É com pesar que recebo a triste notícia do falecimento do jornalista Ricardo Boechat, que estava no helicóptero que caiu hoje em São Paulo. Minha solidariedade à família do profissional e colega que sempre tive muito respeito, bem como do piloto. Que Deus console a todos." Fecha aspas. Verusca Seibel, esposa de Boechat, publicou uma foto com o marido no Instagram. Na legenda, a doce Verusca, como era chamada pelo jornalista, escreveu: "Pior dia da minha vida." O apresentador Luciano Huck, da TV Globo, publicou em seu Twitter, abre aspas, "Chocado e triste com o falecimento do jornalista Ricardo Boechat. Em um momento tão delicado, o país perde uma potente voz na defesa da ética. Deixo todo o meu carinho à família e aos colegas da Bandeirantes." Fecha aspas. O âncora do Jornal Nacional da TV Globo, William Bonner, publicou um vídeo nas redes sociais, homenageando Ricardo Boechat. Todos nós também hoje temos uma tristeza avassaladora com a perda dele, não só porque esse cara tão legal foi embora, mas é porque esse cara tão legal e tão importante vai fazer uma falta enorme nesse momento tão delicado e desafiador para o jornalismo profissional do Brasil. O anúncio da morte foi feito pelo apresentador José Luiz da Atena, que não conteve as lágrimas ao anunciar a morte do colega. Queria informar aos senhores que o maior âncora da televisão brasileira, o Ricardo Boechat, morreu hoje num acidente de helicóptero no Rodoanel aqui em São Paulo. E agora vamos falar delas, as empadas mais deliciosas da Paraíba e de Pernambuco. É claro que estou falando das empadinhas Barnabé. Gente, são mais de 15 sabores que dão água na boca. Ficou com vontade? É só pegar o celular, abrir o WhatsApp e fazer o seu pedido. O número é 83991046005. Repetindo, 83991046005. Empadinhas Barnabé, só não come quem não quer. Pois é, a gente acompanhou essas delícias aí, a Deise Ponciano deu o recado das empadinhas Barnabé, mas agora é hora de outra delícia, Deise Ponciano. E hoje ficou a cargo dele, Emiliano Gomes, vai ensinar deliciosos biscoitos artesanais para tomar com café, com suco, com água. Ele trouxe um pouquinho pro estúdio e olha, posso garantir que é uma delícia. Então vamos lá. Eu descobri que aqui em João Pessoa, a Manu faz uns biscoitos gourmets muito deliciosos. E ela já deixou aqui ó, o cenário todo preparado. E ela vai mostrar pra gente como é o processo, qual é a receita. Mas antes eu queria que você contasse pra gente, Manu, como que surgiu essa ideia de fazer esses biscoitos finos, essas maravilhas que eu tô vendo aqui. Eu sempre gostei de cozinhar. E o engraçado é que os biscoitos, assim, me chamou mais a atenção porque eu fiz para minha filha as lembrancinhas de maternidade, foram os biscoitinhos. Eu achei aquilo um mimo. Aí eu disse, por que não eu fazer também? Por que eu não ir procurar fazer? Nessa pandemia, tanta forma de criatividade, a gente sair um pouco da caixa. Aí eu fui atrás, fazer cursos, me aperfeiçoar e hoje a gente tá aí. E agora vamos colocar a mão na massa, eu quero que você venha aqui explicar um pouquinho da receita, né? O que precisa para fazer. Todo mundo em casa pode fazer biscoito, é super simples. Você pode criar o seu biscoito de forma prática e é
basicamente o que você tem em casa. Manteiga, gema, farinha. Aí aqui a gente vai só dar uma incrementada para os grandes sabores, né? Que a gente vai usar a farinha de amendoim, mas você pode usar farinha de amêndoas, a criatividade que... Então, Manu, essa é a primeira parte, que é a massa, é isso? Isso, a massa, e a gente tem algumas propostas que a gente vai rechear. Esse aqui vai ser especial, com recheio de creme de maracujá, para vocês. E a gente tem outras opções, como a gente fez aqui, só a bolinha mesmo da massa, do biscoito, e a gente passou no açúcar, e ali é com gota de chocolate. Mas a gente tá muito mal acostumado, nesses grandes sabores. Então vamos colocar a mão na massa, vamos começar o processo da massa aqui. Bom, o primeiro é a manteiga, tá? A manteiga tem que estar em ponto de pomada. O que é ponto de pomada? Daquele que nem tá muito molenga, nem muito duro, que também fica mais fácil pra gente bater aqui na batedeira. Vamos lá. Aí o açúcar. O açúcar é bom peneirar, tá? Pra não ficar aqueles gruminhos. E também facilita na hora de bater, que aí bate mais rápido, incorpora mais rápido. Aí, ó, você vê que já virou um creminho, né? A manteiga incorporou bem com o açúcar e agora acrescenta a gema. Aqui eu tô usando esse de coco, mas pode ser a de preferência dele. Olha só a consistência que ficou. Um creminho mesmo. A base de todo biscoito é isso. Aí aqui é a criatividade. Agora é mão na massa. Quem tiver criança em casa é super divertido essa hora. Aí agora mistura a farinha de amendoim, aí pode ser a farinha que você desejar. E a farinha de trigo. E agora, aí vai formar uma farofinha. Vai misturando só para formar uma farofinha. Aí agora, mão na massa. Qual o truque aí nessa hora que tá amassando para saber que já tá mais ou menos no ponto? Quer dizer, na hora que você vai perceber. Não é para sovar, tá, gente? É só unindo, para não desenvolver o glúten. Aí não vai virar um biscoito, vai virar um pão. Um bolo, um pão. Porque o biscoito, você vê, ele não cresce, ele não dá uma inchadinha. Né? Ele é crocante e macio por dentro. Tá vendo? Ele já virou uma bolinha. É a necessidade de ir para a geladeira, para ela dar uma firmada. Então, depois que a massa já ficou pronta e descansou, a gente vai para a segunda parte do processo, né, Manu? Que agora a gente vai fazer o quê? Abrir a massa e cortar. Então vamos colocar a mão na massa. A minha mão já está lavada, viu, gente? Vamos seguir aqui no processo. O que é ideal pro pessoal? Não tem aquele saquinho de feira? Pronto, você pode aquele saquinho de feira e abre todinho e vai abrir a massa aqui. O ideal, não vai sujar a tua bancada. Menos sujeira possível e vai adiantar teu processo. Já uma dica aí para minimizar a sujeira na mesa, na cozinha. E olha que suja, mas suja menos, tá? E vai ficar facilita para tu desenformar daqui e colocar na assadeira também. Então vamos lá abrir a massa. Super simples, não precisa nem de força porque é uma massa amanteigada. Leve, né? Levíssima, muito boa de trabalhar. Você abre na espessura que desejar, eu geralmente abro aqui em 0,5 milímetro. Pronto, abriu numa espessura legal. Não pode ser muito fino porque senão o biscoito quando assar vai quebrar. Então, aí aqui ó, só... Pronto, aí você vai fazendo todo o processo até a massa acabar. Aí une a massa de novo, abre de novo. É aquele trabalho de formiguinha. Massa, abre, até chegar ao final. Então, depois que já ficou tudo pronto, a gente fez aqui o processo de fazer o formato que você quer. Eu escolhi o formato de coração. A gente vai para o próximo passo, que é forno. Isso, coloca na assadeira, não precisa untar, porque como é uma massa manteigada, não precisa, ela vai soltar fácil. Mas quem quiser usar, eu indico papel manteiga, tá? Vai pro forno, 180 graus, pré-aquecido a 180 graus, uns 15 minutos, aí vai variar de forno, né? Mas, por exemplo, o meu é uns 10 minutos, já tá perfeito. Nossa, é bem rápido. Bem rápido mesmo. Aí eu vou te mostrar aqui o ponto, ó. Esse aqui já tá assado, tá vendo, ó? Douradinho embaixo. Douradinho. Ó.
Não pode passar disso, pessoal, porque senão o biscoito vai ficar muito seco. Não vai ficar com aquela... Você nem vai sentir o sabor, vai ficar com gosto de queimado. Tá, ó, dourou embaixo. Tá vendo a diferença, ó? Em cima, embaixo. Massa pronta, saiu do forno, e agora? Espera esfriar, tá? Porque ainda aqui em cima ainda às vezes está um pouquinho molinho, tá? Não pressiona, que senão vai desformar o biscoito. Espera esfriar um pouquinho e já pode rechear. Você fez um recheio à base do quê? Leite condensado e um pozinho de sobremesa sabor maracujá. Simples, não precisa ser muito para não esbarrotar aqui. Aí fica aquele... tem cliente que gosta, né? Aquele melecadozinho e tal. Mas, ó, pouquinho mesmo. Vocês vão ver que dá sabor. E, ó, só pressionar, ó. Faz o sanduichinho. Faz o sanduichinho, ele já vem pra bordinha, ó. Olha, gente, olha só que coisinha mais delicada. Isso. Aí, pronto, vai recheando. E é rápido e delicioso. Então, ó, biscoitinhos prontos. Tem que deixar descansar mais um pouco ou não? Já tá no ponto certo? Já tá pronto pra comer. Já tá. O que você fala? Por favor, repete que eu preciso ouvir. Pronto pra comer. Então, vamos para a degustação agora. E ela tava me falando aqui, ó, tem 3 opções, né? A mesma massa, né, Manu? Isso, a mesma massa de amendoim e com 3 propostas diferentes, para vocês verem como dá para brincar com a massa de biscoito. Essa primeira aqui do que é? Tá, é com gotas de chocolate, tá? E eu fiz um formatinho diferente. Aí esse aqui foi o recheadinho que a gente fez agora. E esse aqui é só uma bolinha passada no açúcar. Vamos lá, ó. Ah, gente, eu sinto informar, tá tudo uma delícia, tudo maravilhoso e você vai ter que procurar a Manu pra provar também. Manu, conta pra gente, quem quiser entrar em contato, quem quiser fazer uma encomenda, como que a pessoa faz? Tá, a gente tá nas redes sociais, no Instagram, @gourmetidajp. Então procura a gente que a gente vai atender vocês. Manu, muito obrigado por participar hoje do Grandes Sabores. Adorei a sua receita, adorei as dicas que você deu. Espero que as pessoas de casa também possam fazer. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, ó, provando mais alguns docinhos aqui, mais alguns biscoitos e até o próximo Grandes Sabores. Tá aí, deliciosos biscoitos artesanais. Uma delícia desde muito bom. Parabéns aí. Vou fazer em casa. Olha só. E é hora de encerrar o Bom Dia Rede B de hoje, infelizmente. Mas... semana que vem tem mais e segunda-feira tem Ego Time. Você quer que eu faça o pensamento do dia, né? Sim. Ó, Dai, me ajuda aí. Vai. Já tô rindo. Meu Deus. Ó, desculpa, gente, desculpa. Vai! Uma pizza tava triste, Daisy. E aí? Sabe o que eu disse? Não. Pizzaria. É com esse gente, me desculpa, foi meu ponto eletrônico, foi Daiane. Vamos. Segunda-feira Ego Time, sexta-feira Bom Dia Rede B. Tchau. Tchau. Rede B TV, jornalismo autêntico.